nós vamos com certeza conseguir arrancar das mãos desse governo e da patronal um aumento digno. E nós não vamos nos furtar do nosso direito. Nós não podemos deixar que essas pressões, como nós falamos nesse documento, exercidas pela administração da empresa, venham a nos furtar de exercício do nosso direito de greve. Direito esse que já foi concedido pela ministra do Supremo Tribunal Federal, mostrando, sim, que nós estamos aqui de maneira ordeira e de maneira responsável, reivindicando algo que é nosso, algo que nos pertence. Então, pessoal, todas as medidas tomadas pela federação, pelos sindicatos, foi no sentido de contemplar a categoria e contemplar, assim, um acordo que nos levasse a retornar ao trabalho. Mas a intransigência que vem de cima da ST, infelizmente, impediu isso. No dia que nós entramos em greve, no dia seguinte, foi dito pelo ministro que só negociaria e pelo presidente dos Correios que a negociação só voltaria com o fim da greve. Então, a PETEC tentou conversar, mas eles não fizeram. Se nós hoje estamos a ponto de completar 21 dias, porque terça-feira, no dia da audiência, nós vamos estar completando 21 dias de greve, a mesma quantidade de dias que completamos pelo 21, pelos 30% que veio para os cafeiros, pelo AG que para os atendentes. Viu? Então, se for necessário passar os 20 dias, vamos passar. Se for necessário chegar a 30, nós vamos chegar. Porque nós não vamos vender o nosso direito. Se chegar uma determinação da juíza, aí a gente acaba com a história. Mas vender para essas pessoas que se julgam superiores a nós, que estão hoje no comando dos Correios, essas pessoas não vão se participar em cima do movimento nosso, em cima do movimento dos trabalhadores dos Correios. Vamos deixar nosso recado bem dado. Porque se ano que vem quiserem usar a mesma truculência, nós vamos estar aqui também num movimento forte como esse, dando também a nossa resposta para eles e dizendo que nós não vamos nos curvar perante a intolerância e, sim, a falta de noção que essas pessoas que estão no comando da empresa hoje estão demonstrando. Então, pessoal, a gente olha com muito bons olhos, a gente espera não se decepcionar com as reuniões. Normalmente exige 3 reuniões antes dela marcar a data do dissídio. Nós, como funcionários dos Correios, já mostramos a boa vontade de estar negociando e em todos os momentos que mostrou ser inteligente foi a direção da empresa. Então, temos que a proposta que ela provavelmente vai lançar no dissídio seja essa última, onde ela exige desconto de 15 dias e a federação vai colocar que ela não aceita desconto, mas que nós sempre estamos aqui dispostos a negociar. Então, pessoal, essas informações que a gente tem, o Paulo André vai estar trazendo mais alguma informação para vocês, mais algumas explicações. E aí a gente vai estar dando continuidade. Depois a gente volta aqui para falar mais alguma coisa com vocês, tá bom? Fala o nome da juíza aí, da juíza. Oi? Fala o nome da juíza. O nome da juíza? Maria Cristina Petuso, vice-presidente do TST. Então, Paulo André. Estou fazendo uma campanha mundial para a internet, sobre gratuidade da internet no mundo todo, porque é uma de comunicação que o ser humano tem que ter. Mas nós trabalhamos numa empresa de comunicação onde a internet é bloqueada pelos trabalhadores. Somente os gestores e chefes têm direito à internet. Todo mundo aqui sabe disso. Então o mundo está tendo uma campanha para que a internet seja livre para todo o povo, para que possa ter esse meio de comunicações. E aqui nós não temos. Nós temos um estacionamento aqui que é onde só tem lugar para gestores e para chefes. Se eu tenho um carro velho, quando ele chega aqui, não tem lugar para estacionar. Tem vaga, está vazia, mas só aquele chefe que pode estacionar naquele lugar. Essa é outra vergonha que nós temos aqui. E fora nossos existem muitos gestores aqui que já estão com chicote na mão, ainda batendo os trabalhadores, chicoteando, perseguindo. E essa nova gestão que possa ser melhor, possa tirar esses tiranos aí dessa luta dos trabalhadores. E que a nossa luta continue firme, sempre nós unidos. Muito importante essa greve, muito importante ver para toda essa categoria. Nós estamos fazendo sempre unidos. É isso aí, um abraço e a vitória. Aí, Mário. Bem, pessoal, nós sabemos que hoje nós temos muitos gestores dentro da empresa, gerentes, supervisores, que estão lá por indicação. E às vezes, essas pessoas que estão lá pela janela, que não quiseram ir, às vezes são os piores que têm para comandar a unidade. E nós
nós vamos sim, aqui no sindicato está exigindo que se a pessoa não tiver RI, que ela volte à sua função, que ela volte para a sacola, se ela for atualizar por carteira, que ela volte aqui por cento para implantar o acontecer, e que ela largue a sua função para ser gestor, que se faça o RI, que todos nós possamos estar sim tendo a oportunidade de estar fazendo. E acabar com essa perseguição e com esse negócio de pessoas que nem tiveram, que não passaram por nenhum tipo de recrutamento para estar lá. Então, pessoal, essa é uma reivindicação que todo mundo está fazendo. Esse estacionamento aqui realmente é uma vergonha. Desde 2008, quando houve os 30% dos carteiros, o AD dos atendentes, o AT por nossa vez, houve uma mudança financeira na nossa vida e muitas pessoas adquiriram carros, muitas adquiriram motos. Naquele período ficava vazio o estacionamento. Quando os carteiros, quando os atendentes começaram a chegar com seus carros, suas motos, e estacionar aí dentro, e os queridinhos da empresa, os gestores, começaram a ter que deixar seu carro aqui fora, eles logo procuraram uma solução que foi impedir quem não fosse gerente de colocar seu carro. Mas isso tem que acabar, isso não pode continuar. E isso também vai ser uma luta que a gente vai estar encampando para que se mude isso. Que se o gestor chegar aqui 10 horas, como o companheiro tocou, na questão dos elefantes brancos que existe nessa empresa, eu não posso me importar o direito de vir aqui denunciar a questão desse ar-condicionado que aquele famigerado diretor botou aí, né, a rio de dinheiro, e não funciona. Nós sabemos que não funciona. Nós que trabalhamos aqui dentro, nós sabemos o calor infernal que nós vemos aí dentro, né, prejudicando a nossa saúde. E não podemos esquecer também que a equipe do ex-diretor, né, não fez a renovação dos contratos com antecedentes que tinham que ser renovados, praticamente estourar a batata quente na mão do companheiro que estava aqui no nosso meio, que era carteiro, e acendeu a direção. Isso incomoda muito essas pessoas, esses dinossauros que estão aí há anos e anos comandando o destino dessa empresa. E nós vamos botar o nome dessas pessoas, nós vamos botar no jornal, seja do conhecimento de todos, né? Gerentes que eram responsáveis pela renovação do contrato de saúde, pela renovação de vários contratos. E nós não vamos deixar essas pessoas esquecidas. Nós vamos denunciar. Inclusive, os perseguidores que agora, na nova gestão, né, como, inclusive, perseguiam até o próprio diretor, até o próprio Paulo, que hoje é diretor, era perseguido por esses cidadãos. Eles estão querendo agora, no tempo da greve, dar uma de Santi, né, dar uma de Cordeiro, tentando se encasifar, né, dizendo que nós estamos trabalhando, estamos na greve, para tentar se manter no transporte. Só que nós temos que defender o trabalhador, a dignidade do trabalhador dessa empresa. Nós vamos dar o nome dessas pessoas e nós vamos, nem que seja necessário, ir para a luta política para tirar essas pessoas dos seus postos de perseguição. Nós vamos. Nós não vamos refrescar, tá? Essas pessoas que pensam que vão passar impune aí, nós vamos dar o nome dessas pessoas e nós queremos providência. Já chega, tem muita gente que já está até aposentado aí, está na hora de dar um pijão para esse pessoal. Ainda continua perseguindo o trabalhador, né? Tem gente com alto salário aposentado, perseguindo o trabalhador, dando documento para o trabalhador. Nós não vamos aceitar isso, tá? Nós vamos continuar denunciando. Termine a greve, nosso sindicato vai continuar defendendo os interesses e fazer a caça, sim, aos perseguidores. Nós vamos caçar bruxas, sim, nós vamos fazer isso para o nosso alcance. Não vamos deixar barato esses perseguidores históricos dessa empresa. E um lembrete, companheiro, para nós temos uma mania de compromisso excessivo. Geralmente a gente dá meia hora, uma hora por dia de hora extra para essa empresa. Quero conclamar os companheiros do SEDEC, todos os companheiros de distribuição. Meu irmão, chegou próximo de você dar sua baixa, nem que tenha 1 trilhão de SEDEC de volta e dê sua baixa, você está respaldado em lei. Você tem 8 horas por dia para trabalhar. Não dê nem 15 minutos mais. Porque nós estamos vendo como é que a empresa trata a gente. Nós estamos tratados como bandidos, como marginais. A gente vai para o movimento de reivindicação de salário. Esse ministro descarado, cara de pau, vai dizer para a televisão que só tem 20% de greve. É um absurdo que o ministro de Estado, né, posto pelo presidente da República, venha para a televisão mentir descaradamente. Ou seja, nós temos que moralizar. Né? Nós temos que moralizar nosso trabalho, nós temos que moralizar o nosso país. Então, tem que começar aqui no movimento. E eu quero agradecer a categoria que está unida, a categoria que não arrega a pé. Esse é o nosso papel. Se nós não nos unirmos, nós vamos ficar fadados a todo tempo, tá, no chicote da empresa. E nós temos
temos que nos organizar contra essas atrocidades que existem aí. Tá? Então é isso, velho. Vive na luta, vamos até a vitória. A casa, né? Nós veio para cá porque nós temos um compromisso conosco, um compromisso com todos os trabalhadores. Dando prosseguimento a algumas coisas que foram faladas aqui, a gente espera sim que essa nova direção da empresa, que esse diretor regional, possa tomar as devidas providências e fazer as mudanças que a gente quer, né? Porque, como foi falado aqui, o companheiro saiu do meio da gente aqui, carteiro, né? Sabe como é que funciona o nosso dia a dia, sabe das nossas dificuldades. Então, a gente vai ter que exigir sim que sejam mudadas aí algumas pessoas dessa gestão. E tem gente aí que era carteiro e hoje é chefe, é supervisor, acho que até esqueceu, né, que já foi carteiro, porque o cara diz que tudo dá para fazer, né? Ah, tu não faz porque tu não quer. Então, a gente tem que ir sim, em busca, mapear esse pessoal em busca desses nomes aí, entendeu? Apresentar aí para a direção e exigir que haja uma mudança, né? Pegar esse pessoal aí, se o cara tiver que voltar para a sacola, então volta para a sacola, dá oportunidade para outro companheiro aí, entendeu? Que tem competência, que tem preparo técnico também, porque tem muita gente que está aí por indicação, né? Ou porque o cara não pode mais carregar aquela sacola de 10 quilos, né? E a gente sabe que tem muita gente aí que poderia estar trabalhando sim, né? Como carteiro, o cara deu um jeito aí, conseguiu, né? E virou supervisor de uma hora para outra, a gente sabe disso, né? Então, tem que parar com isso, tem que acabar com isso. A minha opinião é o seguinte, o cara não tem mais condições de ser supervisor, de ser atendente, supervisor não, carteiro, né? Tem que apresentar documento, tem que apresentar laudo. Olha, não tem mais condições e tal, entendeu? Mas não o cara ficar entrando pela janela, né, para depois ficar perseguindo os companheiros aí. E a gente sabe que tem um supervisor aqui, que eu vou falar o nome dele, né? Acho que é supervisor, vocês devem saber, né? Aqui do CO, aqui, acho que é do SEDEX, né? O pessoal acarcerado, eu tenho certeza que o pessoal tem de fora daí, né, pessoal? Tem que tirar esse caboclo fora daí. E de preferência que volte para a sacola, né? Tem que botar para a sacola o companheiro para voltar a sentir. Oi? Exatamente. Tem que voltar a sentir o peso da sacola, que é o peso que a gente sente, né? Que a gente que carrega essa empresa todo dia na costa aí. E nesse momento agora de greve, nesse momento de reivindicação, a gente, claro, por alguns... Ela pediu que retornasse ao trabalho 70% do efetivo. Então, se ela está pedindo 70%, é que no mínimo 30% está em greve. E se ela assumir isso, que no mínimo 30% está em greve, no mínimo para a gente 50% a 60% também do efetivo está em greve. Então, primeiro caiu por terra, né, essa farsa da SCT de ir para a mídia, por meio de comunicação, anunciar que os trabalhadores estão voltando ao trabalho, que o movimento está tendo refluxo, porque ela pede a abusividade da greve, pede que 70% do efetivo volte para as unidades, e a juíza, ela interferiu o pedido. Ela considerou legal, ela considerou que a nossa greve, ela tem um cunho legal, ela está totalmente legalizada. Então, isso daí para a gente foi até, não é que foi um alívio, porque a gente sabia, né, do que a gente estava fazendo aqui, por exemplo, a gente fez todos os protocolos, né, que a lei de greve e que a orientação de greve também tem um documento que orienta a gente a legalizar o movimento, e a gente fez todo esse procedimento. Então, o nosso movimento é legal, é isso dito, isso posto pela própria ministra do TST. E dessa forma a empresa entrou com litígio, e na terça-feira vai ter a primeira audiência de conciliação. Então agora, né, a gente vai defender do tribunal, vai defender da juíza, para ver o que a gente vai avançar, né, o que a gente vai conseguir conquistar dessa nossa data base. Segundo informações, né, que nós tivemos, a empresa vai protocolar ou protocolou essa última proposta no TST, de R$80, né, de janeiro, de R$500 de abono, R$25 cada folha do vale alimentação e R$140, né, o vale sexta. Então, pelo que a gente teve informação, foi protocolada essa última proposta. Então, vamos esperar, né, a audiência de conciliação para ver se tem um acordo. Se não tiver acordo na terça-feira, a juíza deve remarcar uma outra audiência onde ela vai arbitrar, né, ela vai dar a decisão da questão das nossas reivindicações. Eu acho que até quinta ou sexta-feira a juíza deve estar dando, né, o seu veredito com relação à nossa campanha salarial. Então, esse era o informe. O primeiro informe e o outro, que já colocou, a federação havia perdido a ação civil pública no que diz respeito aos dias parados, e ontem saiu a decisão do mandado de segurança
a FETEC ganhou a ação a nível nacional. Então a empresa está até se manifestando que na próxima terça-feira ela vai estar repondo, né, o que foi descontado no pagamento que foi efetuado ontem. Então a gente indevidamente, foi descontado indevidamente. Então a gente tem informação, como eu disse agora há pouco, né, o documento do comando, que é o Saúl, então a informação que ele passou é que a empresa já tem noticiado que até terça-feira, dia 4, ela está fazendo a reposição, né, do que foi descontado no pagamento que foi efetuado ontem. Então, a gente espera que seja realmente cumprido esse pagamento, né, que a gente possa reaver o que foi descontado de forma indevida da gente. Então, isso daí para a gente, né, foi uma vitória, né, uma vitória grande, que faz com que o governo saia desmoralizado, né, que faz com que a direção da empresa, o ministro das Comunicações, saia desmoralizado, porque na realidade ele assume agora tudo aquilo que a gente vinha noticiando de forma falsa. Ou seja, que a greve não é só uma marolinha, que o nosso movimento ele é forte e que tem pressionado, sim, a direção da empresa e tem pressionado, sim, o governo para que a gente possa chegar ao final, né, desse imbróglio. Então, a gente tende a ficar leve com essas duas notícias, né, e esperar o pagamento, né, do retorno, do que foi descontado na terça-feira. Agora, pessoal, a gente tem uma notícia que, para a gente que é regional, acaba sendo triste, né? Ontem a gente entrou com o que diz respeito à caravana, não é nada que derrote o movimento que está vitorioso, mas no que diz respeito à nossa caravana. Ontem nós entramos em contato com a Açaí Turismo e com a Doni Turismo, tá? Para a gente viabilizar o ônibus para a nossa caravana. Só que, infelizmente, as duas empresas não aceitaram a forma de pagamento. O banco está em greve. O menor preço o custo foi R$12 mil. Foi o menor preço que foi pedido pela Doni Turismo. Tá? Então foi o menor preço. Então nós íamos fechar o contrato com ele. Fui ontem, a sede da empresa lá em Guaraci. Só que quando chegou lá, infelizmente o dono da empresa não aceitou o cheque. Eu não tinha como sacar 12 mil na sexta-feira para pagar à vista. Então eu informei para ele, cara, pega o cheque, deposita, que segunda-feira está na tua conta, o dinheiro, o pagamento é à vista, apesar de ser em cheque. Mas infelizmente eles não trabalham dessa forma. Eles não aceitaram a gente pagar em cheque para receber ele na segunda-feira. E aí viabilizou a questão do ônibus. Até porque, mesmo eu correndo atrás do ônibus hoje, não tem viabilidade, porque tem uma burocracia muito grande. Que é a questão da lista de quem vai, tem que ter autorização, se eu não me engano, na ARCOM, eu tenho que ser colocado e protocolado na ARCOM, e hoje já é sábado, eles não conseguiriam mais protocolar isso daí. A gente tinha a lista preliminar, tá? Claudinho, que a gente ia protocolar aquela lista para ter aqueles nomes, tá? Tem também as autorizações que são feitas, né? Tem que ser feitas. E, infelizmente, se a gente correu de atrás, a gente tem que viajar amanhã até no máximo 2 horas da tarde. Não ia ter tempo hábil das empresas de ônibus que nós contratássemos hoje, né? Conseguir essas autorizações para a gente fazer a nossa carreata. Infelizmente, foi imprevisto, não foi falta, né, de empenho. Nós fomos até essas duas empresas, nós explicamos a situação, né? Os recursos, a gente mostrou que tem os recursos para pagar, o rapaz ficou com medo de levar o calote e de qualquer forma, a gente não tira a razão deles. Com certeza eles já levaram algum tipo de calote, por isso não aceitaram essa proposta. Eu até me comprometi a assinar um contrato com ele, né? Assinar um contrato em nome da entidade, para dar segurança para que ele iria receber na segunda-feira, né, aquilo que a gente tinha acertado os valores, né, para ele receber o ônibus. Infelizmente ele não confiou, né, tem um motivo dele que a gente respeita, e a nossa carreata, né, a nossa caravana, infelizmente ela vai ter que ser abortada. Não porque a gente quer, mas porque não teve a viabilidade do ônibus. Tá, pessoal? Então era esse o informe que a gente queria colocar. A gente lamenta, porque ia ser um fato histórico e que a gente tinha sim, né, a obrigação de participar. Não foi por falta de empenho nosso, não foi por falta de empenho e de vontade de quem queria ir. Né? Foi porque, infelizmente, não teve como a gente efetuar realmente o pagamento à vista, como ele exigiu. Teve a questão da greve do ônibus, até porque, para você fazer um saque desse valor, você precisa notificar o banco do qual a gente tem conta por 48 horas de antecedência. Então era mais fácil. Eu não ia andar com 12 mil no bolso. De repente acontece alguma coisa, né? E aí ia ficar acontece alguma coisa, poderia ter até uma desconfiança. Graças a Deus, isso daí, a gente também não fez esse saque, porque a gente tinha que protocolar 48 horas de antecedência
da empresa, né, eles não quiseram aceitar, infelizmente, a gente vai ter que abortar a nossa caravana. Era uma forma de pressionar, tá, a empresa para que ela apresentasse uma proposta antes do juiz julgar o mérito, né, mas de qualquer forma, pessoal, a informação que a gente tem é que os sindicatos mais próximos, eles vão estar mandando uma caravana grande. Né, pelo que eu fiquei sabendo, né, já tem o pessoal de Brasília, ó, Rio e São Paulo, que são os maiores estados, estão mandando só um ônibus. Né, Rio e São Paulo tem mais de 10 mil funcionários na base. Rio tem 14 mil, São Paulo tem quase 20 mil. Então mandar só um ônibus também é sacanagem. Então, quando eles estão mais perto, os recursos deles são maiores, né? E a viabilidade deles mandarem o pessoal para lá é maior. Então, um ônibus só que eles estão mandando é brincadeira que, né, eles estão fazendo, porque dá para ter mandado muito mais do que eles estão mandando. Mas, por exemplo, Goiás está mandando mais de 400 trabalhadores para Brasília, né? Eu tive informação que a Bahia está saindo amanhã também com dois ou três ônibus, né, para ir para Brasília. Então, vai ter uma caravana forte, vai ter uma pressão forte, igual aquela que a gente fez quando teve a audiência da queda do monopólio postal, onde nós colocamos quase 2.000 pessoas, né, em frente ao Supremo Tribunal Federal, e a gente saiu vitorioso naquele momento. Então, de qualquer forma, as caravanas de quem conseguiu, não são todos os sindicatos que estão enviando, são alguns, mas vai ter um grande número de trabalhadores, né, que vai acampar na frente do Ministério das Comunicações, na frente da empresa, e na terça-feira, na 1h da tarde, hora que está marcada a audiência, eles vão acampar na frente do TST para forçar, né, para fazer pressão, talvez até para que a ministra, ao julgar o mérito, possa julgar, né, alguma coisa favorável aos trabalhadores, não favorável à empresa. Então era essa a informação. Não sei se tem mais alguém que queira falar alguma coisa. Na segunda-feira, os piquetes permanecem pela manhã nas unidades e à tarde às 15 horas no edifício 7. O Paulo Cantor e o Erlon, eles estão organizando um bingo, tá? É um bingo, né, beneficente. Vai ser, hoje esse bingo, estão aqui com a cartela, estão passando cartela para vender. Vai ser na 25 de esquina com a Humaitá. Então, quem tiver interessado em participar, o Paulo Cantor e o Erlon estão aqui, estão com os bingos, né? Vai iniciar que horas? A partir do meio-dia está iniciando a atividade, tá? Então, não tendo mais informação, pessoal. Então, o Tadeu quer falar. Se a gente vê no final a questão do horário. Assim, gente, eu queria só fazer uma proposta aqui, também uma proposta, que inclusive, semana passada, lá na Presidente Vargas, ou na semana atrasada, a gente fez uma fala da seguinte situação, que a empresa está saltando os números super elevados. E a gente questiona essa numeração, esses números que ela está apresentando. Então, coloca aqui uma proposta que a diretoria do Sindicato do Pará, viu, Paulo? Que a diretoria do Sindicato do Pará encaminhe essa sugestão oficial para o comando e para a Secretaria-Geral da FETET, tá? Pode ter tido várias pessoas já com esse mesmo pensamento, mas vamos fazer a nossa parte. Vamos caminhar um documento para o comando de negociação e para o secretário-geral da federação, pedindo para que a empresa apresente planilhas com números concretos desse impacto que ela está dizendo que vai causar na folha de pagamento. Porque isso é mentira. Assim como lá atrás, no movimento que nós fizemos pelos 30%, eles disseram que se desse 30%, que a empresa ia quebrar, e o companheiro falou bem certo um dia atrás, então quebrou, não só quebrou, como aumentou a atividade da empresa. Então a gente encaminha aqui, meu gente, que a direção do Sindicato do Pará encaminha essa proposta para o comando de negociação e para o secretário-geral da federação, para que a empresa presente na discussão de conciliação com o juiz, tá? planilhas, balancetes financeiros da empresa, que ela prove quanto é que ela gasta com o orçamento dela com pagamento de pessoal, porque teve essa informação que eu peguei o balancete da empresa em 2006, quando eu estava na comissão de PCCS, e ela não compromete nem 25% do orçamento dela com pagamento de pessoal. Isso é importante sim que se coloque na mesa para negociação, que o juiz possa perceber o quanto que essa empresa disponibiliza para pagar os seus funcionários. Porque se ano passado nós não tivemos acordo coletivo, foi um acordo bianual, ano passado nós não tivemos discussão, no mínimo, eles teriam que colocar no orçamento deste ano
que seja solicitado planilhas e, se possível, o orçamento da empresa, balancete da empresa, porque, para quem não sabe, toda empresa tem que publicar o seu orçamento até 31 de março no jornal de grande circulação. Mas, pelo que me consta, o Correio não publica. A gente não tem acesso. Cadê a Transparência Brasil? A gente não tem acesso às contas financeiras da empresa. Por quê? Porque aqueles 2,3 bilhões do leilão do Banco do Brasil não está no nosso orçamento. Aquele dinheiro foi para outro lugar. E a gente precisa saber para onde ele foi. A gente tem que denunciar para onde foi esse dinheiro, porque o governo federal ainda tem que tirar esse dinheiro daqui de dentro do Correio para investir em outros setores e não está investindo no trabalhador. Obrigado aí. Então, pessoal, na segunda-feira a gente faz o documento, aí faz esse encaminhamento, tá? Então, eu acho que não tem mais informação, tá? A gente tinha chamado essa Assembleia para cá para decidir a organização da caravana. Infelizmente, em virtude do que aconteceu, a gente vai ter que abortar a nossa caravana, tá? Então, pessoal, a gente tem aqui, então, orientar, é o que o comando tem orientado, que é pela permanência, tá? Da greve, continuidade do movimento. Ontem nós tivemos a informação, né, o pessoal de Bragança, que foi para Bragança, o gerente da unidade e o refém 02, que é o senhor Moisés, tentou pressionar os trabalhadores a trabalhar, a voltar a trabalhar, conseguiu, de alguma forma, conseguiu que alguns, né, entrassem para trabalhar na sexta-feira, mas os companheiros asseguraram que na segunda-feira, né, eles retornarão à porta da unidade e não vão trabalhar. Como eles tinham dado a palavra, o refém, de que eles iriam trabalhar, quando a gente chegou lá, já tinha entrado 3, então eles mantiveram a palavra deles, porque tinham dado a palavra, mas que na segunda-feira eles iam aderir novamente ao movimento. Então a gente respeita a decisão, mas espera que os companheiros voltem na segunda-feira para o movimento, né, esperando até o resultado final, seja no dissídio, ou seja através de um acordo amigável entre a direção da SCT e a representação dos trabalhadores. Então, pessoal, aqueles que estão, vai votar a continuidade da greve, aqueles que são contrários, né, à continuidade da greve, que levante o braço. Aqueles que estão a favor da continuidade da greve, que levante o braço. Então, está aprovada a continuidade do movimento na segunda-feira. Pessoal, tem uma proposta que o José colocou, né, para ser às 16 horas, né, e a gente tinha colocado para ser às 15 horas. Não sei se tem problema. A gente colocou às 15 horas, porque muita gente tem reclamado, porque muita gente mora para lá do seu entroncamento. E a gente está acabando nossas assembleias só 8h30, 9 horas da noite. Então, fica ruim para esse pessoal que desloca para lá, né, esse horário. Então, tem 2 propostas e a gente vai colocar em votação. Como tem 2 propostas, a gente tem que colocar em votação, tá? Então, vamos lá, pessoal. Pessoal, atenção. Então, a primeira proposta é que a Assembleia inicie às 15 horas, tá? E a segunda proposta é que a Assembleia inicie às 16 horas, tá? Então, quem é a favor, né, do início da Assembleia na segunda-feira à tarde, às 15 horas, que levante o braço. Quem é a favor que a Assembleia inicie às 16 horas, que levante o braço. Então, acho que passou às 16 horas, né? Então, 16 horas na segunda-feira, e pela parte da manhã, os piquetes nos setores de trabalho. Um bom dia a todos, né? E um bom final de semana até segunda-feira.